Olá, pessoal! Então, vamos continuar aí a explicação sobre os testes de hipóteses. No comecinho do comecinho. Então, no vídeo passado, eu falei sobre o que é um teste de hipótese, o que é uma hipótese, aliás, né? O que é uma hipótese estatística, o que é um teste de hipótese, ou seja, é um procedimento da estatística onde se conclui sobre um parâmetro da população a partir da coleta de dados numa amostra. E agora eu vou falar para vocês sobre os fundamentos dos testes de hipóteses. O que é isso? Quais são as hipóteses que a gente elabora quando a gente vai proceder a um teste, ou seja, a formulação das hipóteses, e como que a gente decide o teste estatístico. O que consiste em decidir o teste estatístico? Consiste exatamente em dizer se a hipótese inicialmente formulada, ou seja, se a resposta provável para uma determinada questão que foi inicialmente elaborada, se essa resposta ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. Para isso, eu vou dar alguns exemplos, tá? Vamos começar pela formulação das hipóteses. Então, vamos fazer uma conexão de raciocínio aí, ó. Primeiro, o assunto é testes de hipóteses. Então, se é testes de hipóteses, a gente vai utilizar uma ferramenta da estatística que testa hipóteses. Que hipóteses são essas? Hipóteses estatísticas. Que hipóteses estatísticas são essas? São respostas, ou seja, são afirmações sobre parâmetros da população. Ou seja, são afirmativas sobre uma média, sobre uma variância, sobre um determinado parâmetro da população, a partir da coleta de dados numa amostra da qual aquela população foi retirada. Então, para a gente começar a pensar num teste de hipóteses, a gente precisa pensar quais são as hipóteses, qual ou quais são as hipóteses. Vamos por um exemplo, né? Começar por esse primeiro exemplo. Uma empresa que fabrica refrigerantes pode afirmar que, em média, suas latas contêm aproximadamente 355 ml de refrigerante. Uma agência governamental pode desejar testar se tais latas contêm ou não contêm, em média, tal quantidade. Então, vamos entender. Vamos começar a filtrar aqui. Quando eu tô falando média, gente, vamos lembrar que é uma medida estatística. Média, mediana, moda, são medidas estatísticas. Se eu estou falando aqui que a empresa fala dos seus refrigerantes de modo geral, então eu estou me referindo à população de refrigerantes, de latinhas de refrigerante. Então, a população de latinhas de refrigerante, né, dita pela empresa, tem volume de 355 ml de refrigerante. Então, ó, média é parâmetro, volume de refrigerante é variável, tá? Então, eu não sei se esse valor é real, é verdadeiro. A empresa diz que as latinhas têm, em média, as latinhas da população, de latinhas que ela enche, né, que ela produz lá, que essas latinhas têm, em média, 355 ml, né, em volume de refrigerante. Mas como é que eu vou dizer se se essa afirmativa da empresa é verdadeira ou não? Então, olha só a palavrinha, eu estou dizendo que é uma afirmativa da empresa, então eu estou dando uma hipótese, tá? Então, a empresa está dizendo uma hipótese de que o parâmetro média para a variável volume de refrigerante é igual a 355 ml na população de refrigerantes que essa empresa fabrica, ok? Agora vamos ver outro exemplo. Os diretores de duas marcas de refrigerante alegam que seus produtos, né? Não, peraí, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Pausa para correção.
Tá, não tem correção, não. Meu texto ficou meio assim, mais ou menos, mas dá para entender. Deixa eu explicar. Os diretores de duas marcas de refrigerante alegam que seu produto é o mais saboroso. Então, cada um alega que é o seu, tá? O diretor de uma marca A alega que o seu é mais saboroso. O diretor da marca B alega que o seu é o mais saboroso. Então, tem os dois, cada um afirma a mesma coisa. Para verificar qual o melhor refrigerante, uma agência de pesquisa testou se a marca A é igual à marca B em relação ao sabor, a partir de uma amostra de 100 provadores que consomem estes produtos. Então vamos pensar um pouquinho. Nós temos aí, eu mostrei para vocês aí dois exemplos. No primeiro exemplo, tem uma empresa que fabrica refrigerantes e que afirma que o volume médio de líquido nas suas latinhas é 355 ml. No exemplo 2, duas empresas afirmam sobre também a média, tá? Também a média, mas em relação à média do sabor. Ou seja, o fabricante da marca A diz que a média de sabor dele é melhor do que a média de sabor do B, da marca B. E o fabricante da marca B diz que o sabor médio do refrigerante dele é melhor do que o sabor médio do refrigerante da marca A. Então, nós temos duas situações aí. E nas duas situações, nós temos duas afirmativas e duas perguntas. Então, na primeira é o seguinte: qual é o volume de refrigerante que a empresa fabrica? No exemplo número 1. Essa é a pergunta. Essa é a questão. Qual é o volume de refrigerante que consta nas latinhas de refrigerante que aquela tal empresa do exemplo 1 fabrica? Essa é a pergunta. Eu tenho a resposta? Tenho. Tenho a que a empresa deu, que é de 355 ml. É uma resposta provável, suposta, provisória. Até que alguém prove o contrário, tá valendo o que a empresa disse. É 350 ml. Quem sou eu para discutir que não? Quem sou eu para dizer que não? Baseada em quê? Né? Vamos pensar na ciência, né? Na prova, quando a gente está falando de ciência. Ciência é baseada em opinião, gente? Não. Ciência não é baseada na minha opinião. Eu não simplesmente abro a minha boca e falo, eu discordo. O fulano lá da empresa disse que o volume dele de refrigerante é 355 ml. Aí eu vou pegar e vou falar assim, eu discordo. Eu não acho que é 355 ml. Não, isso não é ciência, gente. Isso não é prova. Simplesmente é uma opinião que eu estou dando. Mas eu não estou provando o contrário. Estão entendendo? A mesma coisa no exemplo número 2. A marca A, né, os diretores lá da marca A, o meu refrigerante é muito mais saboroso do que o refrigerante da marca B. O outro fala a mesma coisa, que o dele, o refrigerante da marca B, é melhor do que o da marca A. Não passam de opiniões. Até que prove o contrário, que eles são realmente iguais ou que são diferentes em sabor, vale o que tá lá, o que eles disseram. Mas eu não posso afirmar que eu não posso contrariar baseada na minha opinião. Vamos voltar ao texto, né? Lá são opiniões deles, mas na verdade opiniões com base no que eles têm lá, de prova deles. Eu, como uma terceira pessoa, digamos assim, eu não posso simplesmente dizer eu discordo disso. Eu acho tal mais saboroso. Eu poderia beber o refrigerante e falar assim, gente, olha, eu gostei mais do da marca A, mas é a minha opinião. Isso não quer dizer que na população de refrigerantes da marca A, realmente ele seria mais saboroso. Até porque desculpa, deixa eu voltar a frase. Na população de pessoas que consomem, na verdade, a marca A, ele realmente seria o mais saboroso. Por quê? Porque eu sou um elemento, um indivíduo amostrado da população que consomem, né, essas marcas de refrigerante. Então é a minha opinião, é única, ela ainda não é válida. O que pode validar uma opinião, a minha opinião, colocá-la como válida, ela se juntar a outras, ou seja, uma amostra
representativa da população ser avaliada. Essa amostra vai provar, né, marca A, marca B, e vai dizer se, em média, qual marca é melhor do que a outra em relação ao sabor, ou não tem diferença entre as duas. Mas aí, nesse caso, eu estou fazendo essa prova com base numa amostra, com o objetivo de concluir para a população de indivíduos que consomem tais marcas. Aí, para fazer isso, eu preciso de um procedimento da inferência estatística, ok? A mesma coisa no exemplo 1. O dono da fábrica lá, né, o diretor da empresa afirma que o refrigerante dele tem 355 ml. Eu não posso contrariar sozinha, mas eu posso fazer, por exemplo, uma pesquisa, coletar uma amostra de refrigerantes, quantificar o volume nessa amostra e verificar se o volume na amostra é de 355 ml ou não. Mas o meu objetivo é concluir para a amostra? Não. É utilizar as ferramentas da inferência estatística adequadamente, teste de hipótese, para concluir que o volume dos refrigerantes da empresa são ou não de 355 ml dentro das latinhas, ok? Então, pensando em cada exemplo 1, exemplo 2, o que nós temos? Que no exemplo 1, eu tenho a pergunta, qual é o volume médio de refrigerante nas latinhas, né, que aquela empresa fabrica. Então, qual é o volume médio? Vamos lembrar? Volume é variável. Volume médio significa que é o parâmetro média para a variável volume. Então, no exemplo 1, qual é a hipótese testada? É a afirmativa para a pergunta. Qual é o volume? Qual é a resposta, então, que é a afirmativa para essa pergunta? É que o volume médio de refrigerante é igual a 355 ml. Essa é a hipótese. É ainda a resposta provável dada pelo dono da fábrica. No exemplo 2, qual é a hipótese testada? Ou seja, qual é a hipótese ainda provisória, né, que pode ser testada para verificar se é verdadeira ou não? Que o sabor médio, vamos lembrar de novo, sabor é variável. Se eu estou me referindo a sabor médio, então eu tenho o parâmetro média para a variável sabor. Então eu tenho o parâmetro média para a variável sabor do refrigerante da marca A, e eu quero saber se é igual ao parâmetro média para o sabor do refrigerante da marca B. Então, como que eu vou formulando as hipóteses, pessoal? Como que eu começo minha pesquisa científica para testar alguma coisa? Eu começo fazendo pergunta, tá? Primeira coisa que eu faço é pergunta. A partir da pergunta, eu vou elaborar uma resposta provável e vou fazer uma pesquisa científica que vai provar como verdadeira a minha resposta ou não, ela não é verdadeira, ela é falsa. Vamos novamente fazer uma nova pesquisa para ver então qual é a resposta verdadeira para aquela minha questão. É assim que funciona. Agora vamos dar nomes, tá? Como se diz popularmente, nome aos bois. Então, a hipótese testada, quando a gente, né, fala em estatística, então, começamos pela pergunta, é uma questão a ser abordada. Para essa pergunta vai haver uma resposta provável, porque eu não testei ela ainda se ela é verdadeira ou falsa. Essa resposta provável é a hipótese que vai ser testada. Estatisticamente, dentro do conteúdo de estatística, ela é chamada de hipótese nula. Então, o que é hipótese nula, também chamada de hipótese de nulidade, ou H0 ou HO, é aquela que sugere que a afirmação que estamos fazendo sobre o parâmetro é verdadeira. Por isso, é sempre de igualdade. Então, vamos lembrar o exemplo. Vamos pegar o exemplo do refrigerante, é muito fácil de entender se vocês lembrarem dele. O exemplo 1, tá? Que é bem fácil. A empresa fez uma afirmação sobre uma questão, sobre o volume médio do refrigerante. Vamos lembrar, média é uma medida estatística.
Então, se ela é obtida na população, ela é chamada de parâmetro. O fabricante diz que a média de refrigerante, né, que o volume médio de refrigerante na população de refrigerantes da fábrica é igual a 355 ml. Então, eu vou testar isso se é verdadeiro ou falso. Eu posso testar. Então, essa hipótese que eu estou testando, quem deu não fui eu, foi o dono da fábrica. Ela é chamada de hipótese nula ou de nulidade, HO ou H0 também, e é aquela que sugere que a afirmação que estamos fazendo sobre o parâmetro é verdadeira. Por isso é sempre de igualdade. Então, o dono da fábrica afirmou como verdadeira, o volume de refrigerante é 355 ml. A gente que lute e prove o contrário. Estão entendendo? A gente que lute como? Com estatística como ferramenta, tá bom? Essa é assim que a gente faz. E ainda, tem uma outra resposta que aparece. Ah, por quê, professora? Porque é o seguinte, vamos lá. Então, o donozinho lá da fábrica de refrigerante, ele afirmou que o refrigerante dele tem 355 ml, em média, né, de volume. Aí, ok, eu não posso dar minha opinião. Como eu falei pra vocês, eu não vou dizer, eu simplesmente discordo. Não. Então, eu vou tentar provar. Provar como? Utilizando a ciência. Utilizando ferramentas da estatística. Beleza. Fiz lá todos os procedimentos, provei. Olha, senhor fulano de tal, você tá vendendo errado, você tá tentando enganar a população, o povo, os seus consumidores, porque eu constatei estatisticamente que em média, as suas latinhas de refrigerante, elas têm um volume de 310 ml. E você está dizendo que tem 355. Então, você está enganando os seus consumidores. Olha só, agora eu estou chegando com a prova de que ele está falando mentira. De que o dono da fábrica lá de refrigerante está falando mentira. Então, estou provando essa mentira. Com base na estatística. Aí ele vai chegar para mim e vai falar assim, tá bom, você tá me dizendo que é de 310. Então, qual é a resposta definitiva para o volume em ml do meu refrigerante? Aí, como pesquisador, você vai dizer assim, os seus refrigerantes, eles têm em média um volume, suas latinhas, né, tem em média um volume de refrigerante de menos de 355 ml. Menos de, eu não vou dizer que tem 310, eu vou dizer que tem menos de 355 ml. Por que não 310, que eu falei com base numa amostra que eu fiz numa pesquisa estatística? Não, porque exatamente o 310 veio de uma amostra, ele não é um valor retirado de uma população. Tá bom? Ele não é a população. Então, nos valores amostrais eu tenho 310. Então, no máximo, eu tenho que dizer que, olha, senhor, as suas latinhas têm menos de 355 ml. Ah, é 310? Não, mas é menos de 355. Provavelmente próximo de 310. Ok? Mas eu não posso afirmar que é igual a 310. Eu posso dizer que é menos que 355. Então, aparece aí uma nova hipótese, que se chama hipótese alternativa, ou HA. É o quê? É aquela hipótese que sugere que a afirmação que estamos fazendo sobre o parâmetro, ela é falsa. Ou seja, é menor, maior ou diferente do estipulado. No caso do exemplo 1, é menor do que o estipulado, né? O que eu falei aqui como exemplo estaria dentro do menor, né? Do que ele afirmou. Então, o que nós teríamos? Pensando no exemplo 1, a hipótese nula, H0 ou HO, que é a hipótese afirmativa, aquela que o dono lá da empresa, da fábrica de refrigerantes afirmou. Ele afirmou que os refrigerantes dele têm um volume de 355 ml, né? Que as latinhas dele, né? Tem um volume de refrigerante de 355 ml em média. Olha o Mi aqui, ó, gente, ó. O Mi
média, tá? Mi, parâmetro. E o que é a hipótese alternativa? É a hipótese que eu coloco no meu teste, que vai ser a resposta caso eu conclua estatisticamente que a hipótese nula é falsa, ok? Então, se eu concluir estatisticamente, né, fizer todos os processos, que o volume de refrigerante lá da empresa não é 355 ml, então, se não é, eu tenho que dizer qual é a resposta. E aí é a hipótese alternativa que vai me dar essa resposta. Ou eu vou dizer que o volume médio de refrigerante é menor do que 355 ml, ou eu vou dizer que o volume médio de refrigerante é maior do que 355 ml, ou eu vou dizer que o volume médio de refrigerante pode ser para menos ou para mais, tá? Pode estar tendo uma variação para menos ou para mais aí. Para a empresa, não é interessante ser maior do que 355 ml. Né, para a empresa, se quiser burlar, né, o sistema e quiser enganar o consumidor, eles vão querer ganhar dinheiro para um volume de 355, mas vão encher com menos de 355, tá bom? Então, a gente tem aí 3 possibilidades de hipótese alternativa. Vamos usar as 3 num teste? Não, tá, gente? É uma das 3. Então, no caso específico do exemplo 1, o mais coerente seria testar a afirmativa do senhorzinho lá da fábrica, se o volume de refrigerante é igual, né, é em média 355 ml, ou se é menor do que 355 ml. Essa é a lógica, né? Porque se for menor, o consumidor está sendo enganado, tá bom? Ah, ele poderia ser favorecido aqui no segundo, né? Na hipótese alternativa com sinal de maior. Seria, mas o mais importante é descobrir se o consumidor daquele refrigerante está sendo enganado. E no exemplo 2? No exemplo 2, como são duas marcas A e B sendo comparadas com relação ao sabor médio, né, do refrigerante, aí nossa hipótese nula seria o quê? H0 ou HO, de que a média ou parâmetro média do sabor da marca A é igual ao parâmetro médio do sabor da marca B. E a hipótese alternativa? Aí eu posso testar que a marca A é menor do que a B, tem sabor, né, médio menor do que a B, ou que a marca A tem sabor médio maior do que a marca B, ou que são simplesmente diferentes. Como são 2, nesse simplesmente diferente, é claro que de acordo com o valor de média, eu vou saber quem tem sabor melhor, quem tem sabor pior, tá bom? Então percebam que em ambos os exemplos, as hipóteses referem-se ao parâmetro média, ou seja, a média do volume, no exemplo 1 de refrigerante, ou a média do sabor, no exemplo 2, tanto um quanto o outro, né? Tanto um exemplo quanto o outro, eu estou mostrando para vocês que as hipóteses referem-se aos parâmetros média para cada variável correspondente. Ou seja, eu estou concluindo sobre a população. Mas, quando eu for concluir, eu vou concluir com base em amostras, tá bom? Então, a minha conclusão final é para a população. Tá? Para o parâmetro média sabor, parâmetro média volume, na população de latinhas da fábrica tal e na população de consumidores da marca A e B, tá? Mas os testes em si vão ser feitos em amostras para chegar depois nessa conclusão. E atenção, em relação à hipótese alternativa, se quando vocês forem elaborar o teste, a hipótese alternativa tiver sinal de menor, o teste é chamado de independente do teste, né? Se é teste para um parâmetro média, para um parâmetro variância, para 2 médias populacionais, não importa. Independente do teste, se a hipótese alternativa tiver o sinal de menor, o teste é dito unilateral à esquerda. Se a hipótese alternativa tiver sinal de maior,
o teste é dito unilateral à direita. E se a hipótese alternativa tiver sinal de igual, né, igualdade, o teste é dito bilateral. Então, cuidado. Ao elaborar um teste, o primeiro passo é formular as hipóteses. A hipótese de nulidade é a resposta provisória para a questão que eu tenho naquele momento. Ou seja, uma resposta provável sobre um parâmetro da população. Essa resposta provável se chama hipótese nula ou de nulidade. Sempre vai ser uma e sempre vai ser com sinal de igualdade. A hipótese alternativa, ela pode ser em 3 possibilidades. Também sempre vai ser uma no teste. Uma única hipótese alternativa. Mas pode ser a hipótese alternativa com sinal de menor do que o parâmetro que eu estou testando, com sinal de maior do que o parâmetro que eu estou testando, ou com sinal de diferente do parâmetro que eu estou testando. Desculpa, eu até olhei aqui agora que eu coloquei o sinal errado. Pera aí que eu vou pausa para correção. Pois é, gente, pausa para correção. Vocês devem ter visto isso em vários vídeos, porque eu continuo sem tempo para editar, então não dá para eu editar. Agora que eu vi, eu li, não percebi, agora eu li pela segunda vez e percebi meu erro. Então, se a hipótese alternativa tem sinal de menor, o teste é unilateral à esquerda. Se a hipótese alternativa tem sinal de maior, o teste é unilateral à direita. E se a hipótese alternativa tem sinal de diferente, tá? Voltem aí um pouquinho, eu errei antes, eu falei errado. Tem sinal de diferente, o teste é bilateral, tá bom? Sinal de igualdade, me desculpem, eu tinha digitado errado aqui e li e não percebi. Sinal de igualdade apenas para a hipótese de nulidade. Ok, pessoal? É isso aí. Então, muita atenção nisso, porque quando eu for falar dos testes, o primeiro passo, né, o primeiro passo do teste, a primeira etapa é formular as hipóteses H0, ou hipótese de nulidade, e HA, hipótese alternativa, sendo que a hipótese alternativa pode ser qualquer uma dessas 3, com sinal de menor que o parâmetro, maior que o parâmetro, ou diferente do parâmetro testado na hipótese de nulidade, naquele valor que eu afirmei. Tá bom? E para cada caso, eu tenho dito um teste, né? Eu tenho como que o teste vai ser desenvolvido, se ele vai ser unilateral à esquerda, unilateral à direita ou bilateral. Vou explicar isso mais detalhadamente nos próximos vídeos. E só para complementar, assim ficariam as hipóteses no caso do primeiro exemplo, quando eu falei da altura das plantas. Então, ó, a questão a ser abordada, a pergunta é: qual é a altura média das plantas? A resposta provável ou a hipótese, ou melhor ainda, agora dando nome, a hipótese H0, que é a hipótese nula, é que a média μ, a altura das plantas, que o parâmetro média para a altura é igual a 5,6 metros. Então, é H0 de igualdade, hipótese de nulidade. E a hipótese alternativa pode ser qualquer uma das 3, tá? Pode ser qualquer uma das 3. Basta, de acordo com a pesquisa, eu definir uma das, tá? A hipótese alternativa, caso eu conclua que a média de altura das plantas não é igual a 5,6 metros, então aí eu vou responder que a média, então, é menor do que 5,6, é maior do que 5,6 ou é apenas diferente de 5,6 metros, ok? Então, nesse caso, eu teria aqui a hipótese de nulidade e eu usaria uma das 3 hipóteses alternativas. Lembrando que se eu fizer o teste com a hipótese de nulidade com sinal de menor, meu teste vai ser unilateral à esquerda. Se eu fizer o teste utilizando a hipótese alternativa com sinal de maior, meu teste vai ser unilateral à direita. Se eu fizer o teste com a hipótese alternativa com sinal de diferente, meu teste vai ser bilateral. E como decidir se uma hipótese de nulidade é estatisticamente verdadeira ou falsa? Ou seja, e como que eu vou decidir
no teste estatístico? Qual vai ser a minha decisão do teste estatístico? Vamos então seguir a lógica aí, né, pessoal? Primeiro de tudo, eu vou ter uma questão, uma dúvida, uma pergunta, algo a responder sobre um parâmetro ou mais de um parâmetro na população. Vou coletar dados na amostra para inferir sobre a população. Isso eu vou fazer com base em testes de hipótese. O primeiro passo do teste de hipótese é elaborar as hipóteses. H0, hipótese de nulidade, que é a resposta provável, ou seja, a afirmativa provável em relação àquela questão que eu estou abordando. E a hipótese alternativa, que é a resposta caso eu conclua que a hipótese H0 ou de nulidade é falsa. Então, percebam que eu vou dar como resposta no teste de hipótese a hipótese alternativa caso eu conclua que a hipótese de nulidade é falsa. Se eu concluo que a hipótese de nulidade é verdadeira, então a hipótese de alternativa não serve para nada. Ela só serviu teoricamente. E como é que eu vou decidir, então, se a hipótese de nulidade é verdadeira ou é falsa? Isso aí é assunto para o próximo vídeo. E no próximo vídeo a gente discute sobre a decisão do teste estatístico. Até lá, pessoal!